Amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder estar no meio do povo de Deus. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui, ali atrás também. Eu quero presentear vocês com um livro, Uma Nova Vida em Cristo. Eu vou estar presenteando você. Fique com a sua mão levantada. O obreiro Daniel vai estar entregando para você esse livro, Uma Nova Vida em Cristo. Você que está nos visitando, ele vai entregar para você esse livro, Uma Nova Vida em Cristo. É um presente que vai abençoar a sua vida. Esse livro, ele também tem o Evangelho de Marcos. Então depois na sua casa você vai ter um tempinho para você poder ler e ser tremendamente abençoado, amém? Então você que está visitando e não recebeu o livro, dá um sinal com a mão bem alta, ele vai entregar, está aqui do lado, ó. Aí, isso, entrega aí, Daniel. Bispo, eu não tenho esse livro, eu quero. Dá um sinal com a mão, fica com a mão levantada que o Daniel vai entregar. Aqui o Lucas aqui na frente. Glória a Deus. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Sejam todos bem-vindos, é muito bom poder estar aqui nessa noite. Queridos, hoje é a noite do seu milagre. Você crê nisso? Diga comigo, diga: hoje é a noite do meu milagre. Quantos precisam de um milagre? Amém. Você está no lugar certo, amém? E Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Nós estamos hoje no culto da Sagrada Família. E família é propósito de quem? De Deus. Família é propósito de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel no capítulo... Daniel capítulo 6, você vai passar Salmos, você vai passar Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Depois de Ezequiel, Daniel 6, o verso 10. Daniel capítulo 6, o livro do profeta Daniel, capítulo 6, o verso 10. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Daniel capítulo 6, o verso 10. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Quem encontrou diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Tá, se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Vamos ler Daniel 6, o verso 10. Eu vou ler com vocês aqui na projeção, que diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora vamos ler o verso 16. Pula lá para o verso 16, Yasmin. O verso 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Pode seguir. Verso 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Verso 18, diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões
para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O verso 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim que foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O verso 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo assim, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. É o que eu oro, peço e desde já te agradeço. E você que querer diz amém, dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Queridos, nós teremos neste mês de outubro uma série de ministrações aos domingos com o tema Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quem aqui é uma pessoa de sorte? Você diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de sorte. Quem aqui acha que não tem sorte? Fala: não, eu não tenho sorte, nunca ganhei nada, não tenho sorte para nada. O mundo que nós vivemos é um mundo que acredita na sorte. É um mundo que acha que se um dia der sorte, a vida deles vai mudar. Tem gente, até mesmo cristãos, que pensam assim: no dia que eu der a sorte grande, que é acertar em num prêmio, acertar numa aposta, eu vou mudar de vida. Eles pensam que é a sorte que vai mudar a vida deles. Mas o que nós precisamos entender como servos de Deus, como pessoas que creem no Senhor? Nós não podemos depender da sorte. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode viver por sorte, achar que um dia vai dar sorte grande, achar que um dia a sorte dela vai mudar. Não, quando eu dependo da sorte, eu estou dependendo do acaso, eu estou dependendo das circunstâncias da vida. E quem serve a Deus não depende de sorte, depende de quê? Da fé. Quem serve a Deus depende da fé. E a Bíblia diz que a fé faz com que coisas extraordinárias, a fé faz com que o impossível aconteça. Enquanto pessoas estão esperando a sorte, a fé faz com que aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa almeja, aconteça, independente da sorte. Amém? Ainda que a pessoa não tenha sorte, mas a fé faz com que o poder de Deus possa se manifestar na vida dessa pessoa. O texto que nós lemos vai mostrar a história de Daniel. Você conhece a história de Daniel? Daniel, ele foi um exilado, foi alguém que foi levado preso, cativo para a Babilônia. E na Babilônia, Daniel se destacou muito pela sua excelência e pelo seu compromisso a Deus. Nós vimos a história de Daniel. Daniel, ele é colocado como governador, como um prefeito, como um administrador, junto com outras pessoas da Babilônia. Só que Daniel se destacava de tal maneira, que se você ver no capítulo 6 de Daniel, o rei Dário disse assim: eu vou botar Daniel como administrador geral da Babilônia. Ele queria colocar Daniel numa posição superior aos outros, por conta da excelência em tudo que Daniel fazia. Só que a Bíblia diz que então os outros ali que governavam junto com Daniel, eles tramaram alguma coisa para derrubar Daniel. Eles tramaram para prejudicar Daniel. Eles tentaram achar defeito em Daniel na sua conduta moral, e Daniel não tinha corrupção. Daniel não era corrupto. Daniel não tinha falha. Então eles disseram: a única coisa que a gente pode atacar Daniel é na sua vida para com Deus. E então eles induziram o rei Dário a fazer um decreto. Eles disseram: rei, faça um decreto que durante 30 dias ninguém
possa pedir nada a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser o Senhor. E esse decreto vai ser selado, rei. E se alguém pedir alguma coisa a um homem, se alguém pedir alguma coisa a um Deus, ou a sua religião, essa pessoa tem que ser lançada na cova dos leões. Esse foi o decreto que o rei Dário foi induzido a fazer pelos governadores ali que administravam a Babilônia. O rei acabou de assinar o decreto. Ninguém pode pedir nada a nenhum homem, a nenhum Deus, a não ser a mim. E ele assinou. E o texto que nós lemos em Daniel 6,10 diz que quando o rei termina de assinar o decreto, o que Daniel faz? Ele vai para a sua casa e ele vai orar. E ele não só ora na sua casa, ele abre a janela da sua casa, da onde dava de frente para Jerusalém, para Israel. Ele abre a janela e foi orar. O decreto dizia: não pode orar, não pode pedir nada a ninguém. E Daniel vai pedir a quem? A Deus. Vai orar a Deus, mesmo com ameaças, mesmo com impedimentos. Daniel não retrocede na sua fé. Quantos me compreendem? E Daniel foi pego. E como ele foi pego, ele foi jogado na cova dos leões. O rei não queria jogar Daniel na cova dos leões. O rei Dário era amigo de Daniel. Ele ficou o dia todo tentando fazer uma maneira, encontrar alguma forma de ajudar Daniel a escapar da cova dos leões. Mas já chegando no final do dia, os ali governadores disseram: rei, o senhor não pode voltar atrás no decreto. Esse decreto não tem como voltar atrás. Então o rei mandou chamar Daniel, com um coração muito triste, porque ele era amigo de Daniel. E ele então joga Daniel na cova dos leões, e ele disse para Daniel que o Deus que você serve continuamente. Daniel não servia a Deus de vez em quando, Daniel não orava de vez em quando. O rei disse: o Deus que você serve continuamente possa te livrar. E Daniel foi jogado na cova dos leões. O que eu quero que você entenda, que as nossas orações são depósito no céu. Diga comigo, diga: as nossas orações são depósito no céu. Você já fez algum depósito em alguma conta bancária? Você já fez depósito na sua conta bancária? Só pode sacar quem deposita, sim ou não? Só pode sacar quem deposita. E quem não deposita, pode sacar alguma coisa? Não pode, porque não tem crédito, não tem poupança, não tem nada guardado. Quando você ora, quando o cristão ora, ele está depositando no céu. Ele está colocando depósito no céu para que ele possa sacar. Eu pergunto: como é que está a sua conta no reino de Deus? Tem crédito lá no céu você? Como é que está? Você tem orado? Tem depositado nos céus? Como é que está? Tem crédito ou não tem? Se precisar hoje, a gente fazer um saque lá, numa situação difícil que você tiver, tem saque. Tem como você dizer: Deus, vê se eu tenho crédito ainda no céu. O pastor Marco Feliciano fala isso nas pregações dele. Ele disse: eu ainda tenho crédito no céu. Mas só tem crédito no céu quem ora. As nossas orações são um depósito que nós fazemos no reino de Deus. Tem hora que a gente ora e não vê as coisas acontecendo, mas nós estamos depositando no reino de Deus. Daniel ora antes de ir para a cova. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele orando a Deus, Deus não livrou ele da cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Tem hora que você ora para Deus livrar você de problema. Tem hora que você ora para Deus livrar você de situação difícil, e você acaba caindo em situação difícil, e você acaba passando por problema. Aí você diz assim: meu Deus, eu tenho orado tanto para não entrar em problema. Meu Deus, eu tenho orado tanto para as coisas dar certo na minha vida, e eu tenho visto dificuldades, eu tenho visto problemas. Senhor, eu tenho passado por um momento difícil, eu tenho orado. Nem sempre a oração vai nos livrar dos problemas. A oração não livrou Daniel da cova. Daniel era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo orando, onde é que ele foi parar? Na cova dos leões. Daniel foi parar na cova dos leões. Só que na cova dos leões, Daniel não ora. A Bíblia não diz que na cova dos leões Daniel vai orar.
Sabe por quê? Porque quem ora, deposita. Quem ora, deposita nos céus e tem crédito. Daniel não precisou orar na cova. Por quê? Porque ele tinha crédito. Daniel tinha crédito. E na cova dos leões, Daniel não vai dobrar joelho, Daniel não vai clamar a Deus. Na cova dos leões, Daniel vai fazer o saque do saldo que ele tinha na oração. Amém? Eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração para com Deus? Ah, bispo, eu não tenho tempo. Aí por isso que quando vem um problema, você vai orar. Aí você ora e o negócio não muda. E, meu Deus, o negócio arrochou, deixa eu orar para ver se muda. Não, tem coisa que você deposita, tem depósito que leva um dia para poder cair. Aí a pessoa deposita e quer que na mesma da hora já fazer o saque. Não é assim, nem sempre é assim. Tem hora que você vai orar e Deus pode livrar, mas tem hora, meu irmão, que Deus não vai livrar. Porque ele orar só na hora que a barriga está doendo, lembrar de Deus só na hora que a barriga está doendo. Não, Deus ele quer relacionamento conosco, amém? Daniel tem crédito, Daniel tem depósito, e se ele tem depósito, ele tem como sacar. E na cova dos leões, Daniel não ora. Por quê? Porque ele já tinha orado antes. Jesus não orava para ninguém ficar curado, Jesus não orava para ninguém receber milagre. Por quê, bispo? Porque ele orava antes. A Bíblia diz que Jesus orava, e depois que ele orava, ele saía, e ele chegava nas pessoas e dizia: seja curado. Você quer ver? Então veja. Ele então sacava o depósito que ele fazia. E nós precisamos entender isso, porque a gente perde muito tempo tentando resolver problemas, quando a gente deveria gastar tempo em oração, para que quando os problemas surgissem, a gente pudesse dizer: Senhor, eu tenho crédito, eu quero fazer um saque, Senhor. Senhor, lembra da oração. Senhor, eu quero sacar aqui. Senhor, faz um milagre, e Deus vai fazer. Você crê nisso? Eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Tem que orar, meu irmão, porque nós não podemos depender da sorte. O cristão não depende de sorte, ele depende de fé, e fé é relacionamento com Deus. Daniel não dependeu da sorte, Daniel dependia da vida de oração. Porque se você não ora, você vai ficar dependendo de Mega Sena, de Telecena, de Trevinho, de tantas outras coisas, de tanto jogo, e a sua vida não vai mudar. O que vai mudar a sua vida, o que vai transformar a sua vida, não é o dinheiro de um prêmio que você pode ganhar. O que vai mudar a sua vida é a oração, é a comunhão com Deus. Você me compreende? Eu pergunto mais uma vez: como é que está a sua vida de oração? Sem oração você vai ficar dependendo da sorte. Sem oração você vai acreditar na sorte, e a sorte nunca vai chegar, e a sorte nunca vai acontecer. Sem oração, meu irmão, a gente fica contando com a sorte, contando com o acaso. Daniel não contou com a sorte, Daniel contou com a oração. Que a oração, ela faz com que o poder sobrenatural de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Daniel estava passando um momento difícil, e talvez você está passando um momento difícil. E nesse momento difícil que você está, você pode pensar assim: Deus não está comigo. Mas você se engana. É no momento difícil, é no momento da dificuldade que Deus está presente. Diga comigo, diga: no momento da dificuldade, Deus está presente. Você crê nisso? Aonde é que foi Daniel jogado? Na cova dos? Quem é que estava na cova dos leões lá com Daniel? Fora os leões, o anjo do Senhor. Daniel foi jogado na cova, estava no momento difícil, e quem é que estava com Daniel, irmãos? O Senhor. Talvez você está passando um momento de dificuldade na sua vida, talvez você está passando um momento de crise na sua vida, e você pensa que Deus te abandonou, e você pensa que Deus não está com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor não te abandonou, e Ele está com você nessa cova, Ele está com você nesse problema. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, e Deus estava onde? Na fornalha com eles.
Não pensa que você está sozinho. Não pensa que esse problema que você está vivendo, Deus te abandonou. Não, Deus está aí com você. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com ele na cova dos leões, amém? E é isso que faz toda a diferença. É você saber que mesmo no problema, mesmo na dificuldade, Deus está com você. É você passando dificuldade, você dizer, não, puxa, eu creio, Deus está comigo, Deus vai me ajudar a sair desse problema, Deus vai me ajudar a resolver essa situação, e Ele vai te ajudar. Você crê nisso? Não dependa da sorte, meu irmão, dependa da fé em Deus, da confiança em Deus. Não fica achando que a sorte vai mudar a sua vida, que é a sorte que vai fazer com que as coisas melhorem. Não, Daniel estava em todo o tempo confiando em Deus. A Bíblia diz que o rei disse, olha Daniel, esse Deus, o teu Deus, a quem você serve continuamente, Ele possa te livrar. E a Bíblia diz que quando então passa a noite, Daniel dorme uma noite ali na cova dos leões, o rei jejuou, o rei ficou angustiado, o rei nem dormiu, e de manhã ele foi lá. Será que esse cara ainda está vivo? Será que esse Daniel ainda existe? Aí ele meio com a voz meio embargada, de choro, disse, Daniel, o teu Deus te livrou? Daniel lá de dentro diz, rei, estou aqui, estou vivo, estou tranquilo, estou de boa, Deus mandou um anjo, e fechou a boca do leão, amém? Ouça isso aqui, a Bíblia vai dizer que quando Sansão encontra um leão, ele rasga o leão, ele mata o leão, na força de Sansão. A Bíblia diz que Davi, quando encontrou um leão, ele matou o leão. Agora Daniel quando encontrou, não foi um, era um bocado, que Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel lutou com o leão, irmão, sim ou não? Por que ele não lutou? Porque Daniel era um homem de oração. Tem muitas batalhas que você não vai precisar lutar. Tem muitas batalhas que o que você precisa fazer é orar. Talvez você está lutando guerras que não é para você lutar. Talvez você está tentando vencer na força, e não é na força, é na oração. Daniel não precisou lutar com o leão. Daniel não precisou fechar a boca do leão, não. A única coisa que Daniel fez foi orar. E a oração fez com que o Senhor enviasse anjos para proteger Daniel, para fechar a boca do leão, amém? Por isso que a vida de muita gente não muda. Por isso que tem muito crente que só bispo, eu estou todo dia tentando que matar um leão. Não ora. É isso mesmo, não ora. Aí todo dia vai ter que lutar. Todo dia. Não é que a gente não luta, não é que a gente não tem dificuldade. Mas eu estou dizendo que se a gente tem uma vida de oração, a maioria dos nossos problemas Deus vai resolver. A maioria dos nossos problemas Deus vai nos ajudar. Amém? Puxa, Daniel dormiu a noite toda ali, tranquilo. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Quantas vezes por dia Daniel orava? 3. Quantas vezes por dia você ora? Ixi, bispo, quando dá tempo. Bispo, é quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir, amém, glória a Deus, obrigado, amém. Não é, irmãos, é comunhão com Deus. Você precisa ter um período de oração. Você precisa orar, porque se você não ora, você vai ser facilmente vencido. Se você não ora, você vai ficar dependendo de sorte. Se você não ora, você vai ficar dependendo da vida, da circunstância. Mas quem ora, depende de quem? De Deus. Daniel não contava com a sorte, ele contava com Deus. Aí o rei, então, chamou Daniel disse, eu estou aqui de boa. Aí levantaram Daniel, aí pegaram aqueles homens que acusaram Daniel e jogaram eles, jogaram os filhos dele, jogaram as mulheres, jogaram a família inteira daqueles homens. Antes de cair lá embaixo, na cova dos leões, a Bíblia diz que em cima os leões já esbagaçaram com eles. Porque senão você vai dizer, não, deu sorte. Daniel estava com sorte, os leões estavam todos doentes. Não, Daniel deu sorte. Não é sorte. A vida do crente, ele não conta com a sorte. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele não conta com a sorte, ele conta com Deus. Eu pergunto, com quem que você tem contado? Com a sorte ou com Deus? Nós temos que contar com Deus, amém? Ouça isso aqui para a gente orar. Em nenhum momento Daniel duvidou.
Em nenhum momento Daniel enfraqueceu ou retrocedeu. Não. A confiança de Daniel estava em Deus. O rei disse para Daniel, vamos ler para mim, abre para mim aí, Daniel 6, o verso 22. O rei disse para Daniel, Daniel, porque você confiou em Deus, a sua confiança estava em Deus, não estava na sorte. Ele disse, porque você confiou em Deus, o Senhor te livrou. Sabe por que tem muita gente que não sai do problema, tem muita gente que não se livra do problema? Porque não confia em Deus. E quando é que a gente tem que confiar em Deus? É no momento fácil, não é no momento difícil. Olha o que diz, o verso 23, o 23, o 24, leu o 24, o 25, o 25 diz assim, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. O verso 26 diz assim, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode ser destruído, o seu domínio durará até o fim. O verso 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. O rei agora vai escrever um decreto dizendo que todo o povo da Babilônia deveria tremer e crer no Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel livrou ele da cova dos leões, porque Daniel confiava em Deus. Daniel não confiava no homem, Daniel não confiava na sua posição, no seu cargo, no seu emprego. A confiança de Daniel estava em quem? Em Deus. Eu pergunto, em quem você está confiando? No dinheiro que está na sua conta, no emprego, no salário, nas pessoas que estão à sua volta, nas suas amizades? A sua confiança tem que estar em quem? Em Deus, mesmo no momento difícil. É no momento difícil que a gente é desafiado a confiar em Deus. É quando a gente está na cova dos leões que nós somos desafiados a confiar em Deus, a crer que Ele é o nosso Redentor, a crer que Ele pode nos livrar e nos salvar. Amém? Eu pergunto, em quem você está confiando? Em Deus ou na sorte? Em quem você está acreditando? Em Deus ou na sorte? Você tem que confiar em Deus. A sua esperança tem que ser no Senhor, porque só Ele pode mudar a sua vida. Amém? Daniel talvez não tinha esse ditado, mas se Daniel tivesse aqui hoje, ele ia dizer assim, um testemunho dele: nunca foi sorte, sempre foi, sempre é Deus, meu irmão. Não é sorte, não, é Deus. Deus é que prospera, Deus é que livra, Deus é que abençoa, Deus é que engrandece, é Deus. E nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. Por que tem muita gente que não confia em Deus? Porque não ora. Como é que eu vou confiar em alguém que eu nem conheço? Como é que eu vou confiar em alguém que eu nem me relaciono? Mas quando eu me relaciono com Deus, eu ando tranquilo, eu ando sossegado, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Daniel em nenhum momento desanimou, Daniel em nenhum momento murmurou. Por quê? Porque a confiança de Daniel estava em quem? Em Deus. Eu pergunto, você está preocupado? Você está ansioso? Você está angustiado? Está faltando oração na sua vida. Toda pessoa que anda ansiosa, toda pessoa que anda preocupada, toda pessoa que anda aflita, falta oração. O rei nem dormiu de noite, o rei nem dormiu, sabe por quê? Porque também não orava. Mas ele conheceu o Deus de Daniel. Daniel tranquilo. Por quê? Porque era um homem de oração. A partir de hoje, determine ter uma vida de oração. A partir de hoje, determine ter 3 períodos de oração igual Daniel. Você não precisa orar 1 hora, 2 horas não. Se você orar 2 minutos, se você orar 5 minutos, você vai ver a diferença na sua vida. Se todo dia, se você tiver ali 3 períodos de oração de 5 minutos, ora 5 minutos de manhã, ora 5 minutos depois do almoço, ora 5 minutos à tarde,
ou anoitecer. Ora para você ver como a sua vida vai mudar. Ora como você não vai parar até de apostar, viver de aposta, de joguinho. Você vai dizer, moço, eu gastar meu dinheiro com isso nada, isso aqui dá é azar, isso aqui está comendo é meu dinheiro. Eu confiar em Deus, porque Ele é que me prospera, Ele é que muda a minha história. Amém? Nunca foi sorte na vida de quem serve a Deus, nunca é sorte, sempre é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E o mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está com você. Você crê nisso? Deus está com você. Diga comigo, diga: Deus, Ele está comigo. E eu quero orar por você. Se você puder, se coloque de pé. Talvez você está passando um momento difícil na sua vida. Eu quero dizer, Deus está com você. Talvez te lançaram na cova dos leões. Deus está com você. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Feche os teus olhos neste momento. Faça uma reflexão. Como é que está a sua vida? Como é que você tem passado esses dias? Talvez você tenha vivido angustiado, aflito. Talvez você tenha vivido preocupado. Isso só revela que você está orando pouco, que você precisa orar mais. Está na hora de você ter uma vida de oração. Está na hora de você confiar no Senhor. Talvez você está dependendo de alguém para te ajudar, de alguém te indicar, de alguém mudar a sua história. Não é pessoas, não é amigo, não é amiga, não é o cargo, não é o dinheiro na conta, é Deus. É a vida com Deus. Não é sorte, é Deus. As pessoas vão ter que reconhecer, assim como reconheceu o Deus de Daniel, livrou ele. As pessoas vão declarar que o Deus que você serve é que tem te abençoado. As pessoas vão declarar que é o Deus que você serve que tem mudado a sua história. Então neste momento, peça a Deus para te ajudar a ter uma vida de oração. Diga para Deus: Deus, me ajuda a orar mais. Diga: Deus, me ajuda a priorizar a oração. Diga para Ele, diga: Deus, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Diga para Deus: Deus, eu não quero depender da sorte, eu não quero depender da circunstância, mas eu quero depender do Senhor, porque o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso. E nessa noite Deus quer entrar em providência no problema que você está passando. Deus quer entrar em providência na situação que você está vivendo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões, Ele vai fechar a boca dos leões. Ele vai fechar a boca de muita gente. O Senhor vai calar muita gente. Muita gente vai ter que reconhecer que Deus é contigo, que o Senhor está com você. Muita gente vai ter que reconhecer que o Deus que você serve é grande, que o Deus que você serve é poderoso, que Ele muda histórias, Ele muda a vida. Com seus olhos fechados, se renda a Deus neste momento de todo o coração. Se entregue a Ele. Isso, feche os teus olhos e abre a sua boca em oração ao Senhor. É o momento de você orar, de buscar o Senhor. O inimigo tenta laços e paras para me envergonhar, diga, mas não vai. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tem, estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus me dá escape e livramento.
envergonhar, mas não vai. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, e Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus é contigo diante da circunstância. O caminho aberto sobre haverá muitas fontes em meio ao deserto. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu declaro a partir de hoje um tempo de provisão sobre a vida deste homem, um tempo de provisão sobre a vida dessa mulher. Meu Deus, livra este homem, livra essa mulher de toda a trama do inimigo, que caia por terra agora todo levante do mal contra a tua vida, em nome de Jesus. Que toda a trama do inferno contra a tua vida não prevaleça, porque a partir de hoje eu declaro libertação, a partir de hoje eu declaro a vitória. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Deus está te livrando nessa noite. Deus está fechando a boca do leão, e o Senhor Deus vai te dar vitória nessa noite. O Senhor Deus está dando vitória para você, o Senhor Deus está dando vitória para a tua casa. A briga cesse agora, a confusão cesse agora, em nome de Jesus. Agora todo laço de morte seja cancelado contra a tua vida, contra a tua casa, porque nessa noite eu te abençoo em nome de Jesus. Nessa noite eu declaro a fé renovada, nessa noite eu declaro a confiança no eterno, em nome de Jesus. Que você tenha uma vida de oração, que em nome de Jesus a sua fé seja fortalecida, que você não venha depender da sorte, que você não venha depender de circunstância, mas que a sua fé venha estar firmada no Senhor. Pai, nós profetizamos, Pai, que não venhamos depender de circunstâncias, mas que a nome
nossa confiança esteja no Senhor. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, querido. Tem alguém nessa noite que você diz: bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus, ou até mesmo reconciliar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca entregou sua vida a Jesus e nessa noite gostaria, dê um sinal com a mão. Aqui, glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e receber Ele como seu Salvador? Vamos orar pelo nosso irmão? Amém. Estenda as mãos para cá. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Deixa eu orar por você, Pai. Está aqui o teu filho que nessa noite deseja reconciliar a aliança que ele tem contigo, Pai. Perdoe os seus pecados. Eu declaro libertação na sua vida a partir de hoje. Seja livre de todas as cadeias, de todas as prisões. A partir de hoje eu declaro uma nova vida sobre este homem, Pai. Ó Deus, que ele venha testemunhar do teu poder, da tua transformação. Espírito Santo de Deus, escreve o nome dele no livro dos céus, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha firmar os seus passos na tua presença, que ele venha ser um instrumento nas tuas mãos. Eu oro, peço que seja assim, em nome de Jesus. Os que crê diz amém. Parabéns, glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor Jesus, pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Quero convidar a nossa irmã Kênia, está fazendo aniversário. Nós vamos orar por